Bem-vindo de volta ao Comissão Executiva. Hoje falamos sobre o impacto de uma eventual descida da taxa social única. Pedro Borges de Lemos, o Governo faz depender esta medida da possibilidade de aumentar o déficit para acomodar esta perda de receita. Em sua opinião, é realista? Portugal vai conseguir atingir um déficit abaixo dos 3% este ano para conseguir essa flexibilidade? O Fundo Monetário Internacional ontem veio mostrar sérias dúvidas e aponta para um déficit de 3,2%. Pois, eu tenho realmente muitas dúvidas que a meta do déficit se consiga atingir. E, de facto, condicionar esta medida por isso, eu acho que não é boa estratégia. E, mais uma vez, demonstra a falta de destreza política de Passos Coelho. Agora, relativamente àquilo que foi dito designadamente pelo João, eu queria dizer o seguinte. Eu considero que a TSU, eventualmente, poderia ter um efeito útil prático ao nível, sobretudo, das pequenas e médias empresas e também das empresas exportadoras. De alguma forma, não se poderia aqui dar um pendor generalista à medida TSU. Porque, efetivamente, eu concordo que existe, de alguma forma, uma neutralidade orçamental relativamente àquilo que é uma descida da TSU pouco significativa. Portanto, eventualmente, se aplicasse apenas, eventualmente, a empresas exportadoras e pequenas e médias empresas, se calhar poderia ser uma medida que faria sentido. De outra forma, não. Mas há aqui realmente um ponto que me parece importante e que diz respeito ao facto de o Governo, das duas vezes que quis aplicar esta medida, não o fez com bom senso e com prudência. E eu acho que é absolutamente fundamental este tipo de medidas, que afeta diretamente o bolso dos portugueses, e um bolso que já está tão sacrificado, o Governo ter realmente isso em atenção. E não teve. Quer dizer, há aqui, de alguma forma, uma insensibilidade social relativamente ao tema. Quer dizer, o desemprego, a precariedade laboral, no fundo, a estratégia austeritária que conduziu à pobreza extrema e até à fome, e a desafeição, de alguma forma, do povo português a um ideário democrático, não é? Que neste momento existe, pode levar a situações muito semelhantes àquilo que foi a Primavera Árabe. Isto é extraordinariamente grave que aconteça. Ou seja, existem já, digamos que, ações coletivas que estão desintegradas daquelas estruturas tradicionais de cariz sindicalista que existiram e que são extraordinariamente graves porque nós, neste momento, temos a difusão da informação via net. Portanto, é imediata. E, nesse sentido, realmente é preciso ter muito cuidado, porque 1 milhão de pessoas na rua é extraordinariamente grave numa contestação a um governo. Eu aqui fazia uma comparação que me parece importante com aquilo que foi o governo de Mário Soares em 1983. E a liderança das finanças muitíssimo forte que na altura foi assumida por Hernani Lopes. E aqui nós podemos dizer, bom, mas nessa altura os portugueses também sofreram imenso na pele. É verdade, foram tomadas medidas radicais relativamente àquilo que era uma situação insustentável e, designadamente, através da imposição do Fundo Monetário Internacional. Só que há uma diferença, é que se fez isso de uma forma drástica, ou seja, sem anestesia. E, em pouco tempo, digamos assim, começaram a sentir-se os efeitos dessa tomada drástica de medidas. E aí eu tenho que reconhecer o mérito do Dr. Mário Soares. E recordo ainda que houve aqui o apoio do PSD relativamente a todas essas medidas. Eu nunca fui, obviamente, defensor do Dr. Mário Soares, mas tenho que reconhecer que, concretamente neste aspecto, realçando o papel do Dr. Hernani Lopes em todo este processo, foi muitíssimo mais eficaz do que tem sido realmente o governo de Passos Coelho, que penso que, se realmente continuar a insistir nestas medidas impopulares, não vai a bom porto.
Miguel Félix António, pegando naquilo que o Pedro Borges Lemos aflorava há pouco sobre a descida, uma eventual descida da TSU não ser igual para todas as empresas. Em sua opinião, de facto, devia beneficiar as empresas mais exportadoras? Eu penso que, em termos teóricos, o Pedro tem razão e há muita gente que defende isso. Eu penso é que, em termos práticos, há uma questão de legislação europeia que aparentemente dificulta essa discriminação. Portanto, há diretivas europeias, legislação europeia, que não permite essa discriminação ou permite com dificuldade e, portanto, o ser só para empresas exportadoras ou para pequenas e médias empresas não será fácil de executar. Admito que pode ser uma solução, embora eu vou lhe dizer, mas eu preferia por todos os motivos que fosse para todas as empresas, até porque é mais fácil e mata com possíveis artifícios que se façam, porque nós já sabemos que somos todos muito criativos e quando vemos que há uma medida que nos pode beneficiar, se nós tivermos determinados requisitos, vamos andar ali à volta. E, portanto, eu penso que era mais transparente e mais natural que esta redução fosse expressiva e fosse para todas as empresas. E quais são as possibilidades reais de vir a ser efetivamente... Não, mas é que eu penso que isso é possível por uma razão. E aí é que eu não estou muito de acordo, quer com o Pedro, quer com o João, porque vamos lá ver. Em 2012, a medida que esteve em cima da mesa, para irmos à última vez, não é? Que é 2012, com a tal linha vermelha, essa descida da TSU para a entidade empregadora era compensada com um aumento na mesma percentagem para os trabalhadores. E isso, evidentemente, nem é só num cenário de crise. Repare, nem é só num cenário de crise e de agravamento de impostos brutais como estávamos e estamos. Não me fazia muita lógica que houvesse essa transferência direta do empregador para o trabalhador. E sobrecarregando o trabalhador. E isso até, repare, mesmo para as entidades empregadoras, que na altura também mostraram bastantes reservas, tinham consciência de que isso ia causar uma desmotivação entre os seus trabalhadores e as empresas precisam de que os trabalhadores estejam motivados e alinhados com a gestão. Não pode haver um desalinhanço, porque isso prejudica a atividade da empresa, não é? E, portanto, as próprias empresas perceberam que isso não era uma grande medida. Eu, sinceramente, penso que isso em 2012 foi uma coisa um pouco... Nem percebo bem se houve algum guru internacional que tivesse vindo com esta... Aparentemente foi uma medida com esta solução. Decidida pelo Ministro da Economia, Vítor Gaspar, Ministro das Finanças, e a Secretária de Estado. É uma solução que eu, num sinceramente... avião, claro, em viagem. Mas, repare, é uma solução que, de facto, não consigo entendê-la muito bem. Outra coisa é diminuir a TSU para a entidade empregadora e procurar, com isso, conseguir que as empresas tenham menores custos de trabalho, portanto, possam vender melhor os seus produtos, quer dentro, quer fora do país. Por isso, aumentar a sua capacidade, ter que recrutar mais gente e, ao recrutar mais gente e ter mais trabalhadores, as empresas, por essa via, o Estado também recebe mais contribuição para a Segurança Social. E, portanto, é um processo, como eu dizia há pouco, que não é imediato. E, portanto, temos aqui uma transição que, durante algum tempo, haverá uma quebra de receita na Segurança Social. Mas o que se acredita é que esta medida surte os seus efeitos mais à frente e isso será benéfico, de uma forma geral, para a economia portuguesa. Portanto, penso que é esse, digamos, o leitmotiv que leva a que desta vez eu penso que a medida, por isso é que eu digo, eu penso que a medida é acertada, e deveria ser, e como digo, até os sinais que houve, nomeadamente de alguns dirigentes do Partido Socialista que já lidaram com estas matérias, não foi uma posição à Bloco de Esquerda. E teria possibilidade de ser aceita a nível europeu? E eu penso que teria possibilidade de ser aceita a nível europeu, até porque muitas instituições europeias já o sinalizaram como devendo ser um caminho a seguir. E, portanto, poderia haver condições para, estimando que se trata de uma reforma estrutural, conseguir levá-la à prática. Agora, evidentemente que politicamente diz-se, bom, mas o CDS sempre disse que
o problema aqui às vezes é também das siglas e dos acrónimos, não é? Porque, claro que quando se fala em TSU, vem logo à baila 2012, setembro, manifestações na rua, 1 milhão de pessoas, o governo cai, não cai, etc. E, portanto, as pessoas ficam logo com essa reminiscência e dizem, bom, lá vem aqui mais penalização para os nossos bolsos que já estão mais que depauperados, e, portanto, com fortes isto impostos. não ser, de facto, uma medida muito popular Pode não ser... Agora, repare, eu penso é que a questão aqui é que normalmente nós dizemos, bom, não podemos fazer isto porque temos que fazer aquilo. Bem, eu penso que os governos, por isso é que é complexo governar. Bem, se fosse muito fácil, toda a gente o faria. A complexidade da governação está, como da gestão de uma empresa, está na necessidade de ter em conta diversas variáveis e de fazer atuá-las para um mesmo fim. E, nesta questão da TSU, quando se diz assim, não, mas nós não devemos atuar na TSU, devemos diminuir os impostos. Não, eu acho isso muito bem. Quer dizer, eu acho é que se tem que atuar sobre as várias questões. A governação não pode ficar presa de dizer há temas que não podemos tocar porque temos de tocar noutros. Não, tem que tocar na TSU, tem que diminuir os impostos para as pessoas, para as famílias, para as pessoas, porque isso é que é, de facto, mas tem que fazê-lo ao mesmo tempo e tem que aproveitar esta perspectiva que há de termos cumprido uma série com grande sacrifício da generalidade dos portugueses, para convencer as instituições comunitárias de que temos aqui algum caminho e temos condições para poder, transitoriamente, eventualmente, não estar... Aliás, porque as próprias leis comunitárias o permitem. Temos é que invocá-las. Temos que invocá-las e temos que ir por aí para que possamos ajudar a desenvolver mais a economia portuguesa, criando emprego concreto. Porque eu penso, deixa-me só, é que esta medida da TSU, evidentemente, como disse também, não é imediato, mas quer dizer, estas é que são medidas concretas que podem ajudar a criar emprego. Porque grandes proclamações sobre que é necessário criar emprego, toda a gente diz isso. Agora, vamos às medidas concretas. Eu penso que esta pode ajudar. Mas esta medida concreta, de facto, é uma ameaça à sustentabilidade da segurança social, como dizem os sindicatos, claro. João Atanásio. Claro. Iríamos ter uma redução das contribuições significativa? Eu estou interessado em, no final do programa, que o Miguel me diga onde é que é o país idílico, o paraíso que ele está a desenhar para eu poder ir para lá viver. Onde baixa os impostos sobre as pessoas, onde baixa a TSU, onde o IRC está a descer. Portanto, teoricamente, todos nós gostaríamos de viver nesse mundo maravilhoso, mas eu acho que é um mundo João, deixa-me só dizer, temos que fazer a reforma do Estado. Temos que fazer a reforma do Estado. Temos que fazê-la. Quer dizer, lá está. Lá está. Peço desculpa, Miguel, não é o João que tem que dizer isso. Não, estamos rendidos. Tem que dizer isso realmente, neste momento, aos partidos que se propõem a formar mas é exatamente. Pronto, mas é esta Alice no País das Maravilhas que o Miguel aqui traça. A dúvida que tenho é a seguinte. Eu acho que estas medidas que o Miguel proclama e defende são medidas corretas, desde que impliquem uma série de outras medidas simultâneas que são medidas duras. Ou seja, nós não podemos querer só, mais uma vez, o sol e dizer isto nunca há de chover. Nós temos que, ao mesmo tempo, dizer às pessoas há boas notícias e há más notícias. Até costumamos dizer quais é que queres primeiro. E nós devemos dá-las em simultâneo. E isso significa o seguinte, se nós baixarmos a TSU, para mim, temos que fazer o plafonamento da segurança social. E, portanto, isso significa que temos que fazer uma reforma da segurança social. Uma coisa implica obrigatoriamente a outra. Alterações no sistema de segurança social. Porque, Carla, se nós prescindimos de 7 pontos, estamos a falar de 2.200 milhões de euros. 2.200 milhões de euros, não aumentando, porque o IVA está no limite máximo, digamos assim, não aumentando o IVA, não aumentando o IRS, porque nós queremos é baixar o IRS porque ele já está muito alto. Havendo tentativas de abaixamento, que foi o que foi feito nos últimos anos, do IRC para motivar o investimento e que as empresas possam ter resultados maiores e que possam, de alguma forma, reinvestir. Nós temos de ter alguma contrapartida, porque senão é só menos receita, menos receita, menos receita. Mas essa perda de receita seria temporária, seria no curto prazo e poderia ter compensada, como dizia o Miguel Félix António, depois com os efeitos ao nível da criação de emprego. Mas, e do aumento das contribuições. É mais uma vez trocar o certo pelo incerto. E isso é que é muito difícil na altura atual. É dizer assim, talvez um dia venha
alguma coisa que beneficie. E nós o que estamos a dizer é, neste momento, nós vamos, se fizermos todos estes cortes, no sentido de cortes na receita e, portanto, diminuirmos a receita fiscal, temos que encontrar maneira de reduzir a despesa. Exatamente. Não há outra forma de dizer assim, mas isto daqui a 2 ou 3 anos, se calhar aumenta outra vez a receita em termos absolutos. Isso não vale a pena estarmos a pensar daqui no médio e longo prazo, no longo prazo dizia o Keynes, estamos todos mortos. Mas o Governo, Pedro Passos Coelho, ao sugerir que a medida seja compensada por uma subida do déficit, não está a pensar em medidas compensatórias. Eu sei, e por isso é que eu não estou a perceber ou não estou a tentar alcançar o verdadeiro motivo desta discussão. Eu queria só juntar mais uma nota que foi muito falada no início da legislatura e que ninguém mais falou, que é, a certa altura, Pedro Mota Soares avançou com uma medida que foi muito aí contestada, mas que eu era muito adepto dela, que era nós podermos utilizar para melhorar a produtividade das nossas empresas, utilizar, embora em moldes dignificantes, as pessoas que estavam a receber subsídio de desemprego para executarem determinado tipo de trabalhos. Há pessoas extremamente qualificadas que estão a receber subsídio de desemprego e que estão em casa. Essas pessoas deviam ser postas em atividade, isso era bom para elas, era bom para a economia, estão a receber do Estado, mas davam uma contrapartida em termos de trabalho. E, portanto, isso para mim era fundamental que se verificasse. Era uma utilização de uma força de trabalho para melhorar a produtividade. Não, isso também acho que sim. Pedro Borges Lemos, para terminar, este impacto sobre a segurança social é aqui também a grande questão? Eu acho que sim, é realmente a grande questão. Ela tem que ser discutida de uma forma muito criteriosa e de uma forma realmente cautelosa, porque sem a reforma da Segurança Social, como dizia o João e bem, não vamos conseguir chegar lá. Agora, há aqui um ponto muito rápido para terminar, que era o seguinte. O Miguel defende realmente a descida da TSU. E é, obviamente, que uma posição perfeitamente legítima. Agora, eu considero que existem, eventualmente, outras alternativas de política orçamental que permitam a redução do custo de trabalho, designadamente a diminuição do imposto sobre os lucros, por exemplo. Não é? É uma medida que eventualmente poderia ser posta, está em marcha, mas, enfim, que eu saiba, ainda não está propriamente no terreno, não é? E, portanto, nessa medida, eu acho que poderia haver aqui outras alternativas, designadamente esta, para permitir, de alguma forma, que a medida TSU seja substituída por outras, não é? E eu acho que isto era uma coisa que se poderia pensar. Agora, volto a dizer, o governo de Passos Coelho tem realmente que, e designadamente o PSD, melhor dizendo, tem que reformular aquilo que são as suas ideias relativamente a estas medidas tão pouco populares, mas não é por serem pouco populares, é porque efetivamente vão castigar ainda mais os trabalhadores. E depois há manobras de estratégia política, como aquela que se verificou em 2012, por parte de Paulo Portas, que obviamente conseguiu uma mais-valia relativamente àquilo que era uma medida impopular introduzida por Vítor Gaspar na altura. O nosso tempo chegou ao fim. Agradeço a vossa presença nesta Comissão Executiva, que fica por aqui. Obrigada pela companhia.